de Atos, como nós mencionamos nessa manhã, com a autorização do presbitério, a gente quer fazer intercalar, um estudo do livro de Salmos com o estudo do livro de Atos. Atos vai nos trazer bastante instrução prática sobre a vida da igreja. Ali é o relatório de Lucas sobre exatamente a vida da igreja, o início da igreja. E a gente vai poder entender alguns pontos, alguns princípios que podem nos ajudar para nós, individualmente como membro e coletivamente também, para nós entendermos qual é a nossa missão, aonde eu me encaixo nisso tudo, o que significa a membresia da igreja. E nós vamos entender que a edificação não está na mão de 2, 3, 4 grandes iluminados aí que vão pregar a palavra de Deus. A edificação começa ali, mas é um pequeno começo, e ela depende de todo um corpo, é uma movimentação de todo um corpo. Então nós vamos falar sobre esse crescimento da igreja através do livro de Atos. Vamos estudar o livro de Atos então. Eu gostaria de falar então sobre esses princípios para o crescimento da igreja, e vamos abrir então o primeiro capítulo de Atos, versículo 1. Atos 1:1 diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Obrigado. Então, Lucas, ele já diz que havia um outro livro que ele havia escrito com o propósito de relatar a Teófilo algo que estava acontecendo em Jerusalém. Eu quero nessa noite dar apenas um pano de fundo sobre o livro de Atos, e especialmente eu quero fazer como uma pessoa que chegou em casa depois de fazer o supermercado e falou assim: olha, eu fui em boas fontes para buscar alimento. Eu quero só trazer assim, mostrar para os irmãos esse pano de fundo, de onde vem o livro de Atos, e quem o escreveu e o propósito dele. Só fazer uma explanação rápida sobre isso, para que a gente comece de fato e de verdade a entrar dentro de cada princípio. Os irmãos que estiveram no congresso, na conferência fiel do ano passado, puderam estudar juntos, que o propósito no ano passado da conferência fiel era a edificação de igrejas saudáveis. E o Dr. Augusto Nicodemos usou o livro de Atos, fez uma explanação do livro todo, extraindo 10 princípios para a edificação da igreja. Então, baseado nesse estudo, nós vamos fazer o nosso também aqui, buscando esse entendimento de cada princípio, de cada ensinamento do Espírito Santo, desse mover do Espírito Santo através do livro de Atos, que não foi somente algo da época, não é questão cultural aí também, é questão que são princípios permanentes para a igreja cristã em todos os tempos. Isso é que nos interessa extrair do livro de Atos. Então nós vamos começar a ver isso. Então, Atos 1:1, Lucas já escreve para Teófilo, falando que já haviam coisas que ele já havia relatado. Escrevi o primeiro livro. Então vamos abrir também no primeiro livro de Lucas. Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Alguns irmãos, homens, já estão me olhando, eu sei, porque parece que é um repeteco do que a gente falou na primeira aula para os homens, Na verdade é um pouco, Mas depois a gente vai agregar algum ensinamento a mais, porque lá nós falamos sobre a importância de estudar bem para ensinar bem em casa. Nós usamos o exemplo de Lucas, na primeira reunião dos homens, vocês estão lembrados, Para os homens. Então, minhas irmãs, se o seu marido não está sendo um líder espiritual dentro de casa, cobra dele, porque ele já está aprendendo sobre isso, está sendo instruído sobre isso, Nós falamos sobre isso. Vamos então ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, de 1 a 4, diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem,
dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, nesse pano de fundo, meus amados, nós vamos ver um pouquinho sobre a vida de Lucas e o propósito dele escrever esses dois livros, e em especial o livro de Atos. Nós vamos também falar sobre a introdução ao livro de Atos. Nós vamos ver o primeiro trecho e, quem sabe, o primeiro princípio nessa noite, a respeito daquilo que é de fato princípio para a igreja, né? Não podemos confundir descrições com prescrições. Aqui você vai encontrar no livro de Atos algumas descrições que são aquilo que conta a história do que aconteceu naqueles dias. Nem todas essas descrições, ou o que foi relatado por Lucas, são prescrições ou princípios para a igreja. Vamos tentar ver isso essa noite também, rapidamente. Então, sobre o autor, o que a gente pesquisa e encontra sobre o autor? Facilmente a gente encontra, então, que, apesar de não ser mencionado o nome de Lucas como autor em nenhum dos dois escritos, você pode notar que nem no Evangelho segundo Lucas e nem no livro de Atos você encontra o nome dele destacado no início dos escritos. Mas a tradição fortemente determina como seus. O que a gente entende por tradição? A tradição são informações paralelas de homens que, na mesma época de Lucas, testificaram que foi Lucas que de fato escreveu o livro. São escritos e documentos paralelos que não precisam fazer parte do cânon, somente para dizer quem é o autor do livro. Na verdade, nós sabemos muito bem que o autor humano de um livro não tem tanta importância assim, desde que seja realmente o autor principal, que é o Espírito Santo. E sendo o Espírito Santo, não tem problema, se foi Lucas, se foi Marcos, se foi João, se foi Mateus, não importa. Importa que seja uma narração do Espírito Santo, ou atos do Espírito Santo. Então nós não encontramos escrito, mas a tradição fortemente determina isso. Desde a época de Lucas, já haviam vários estudiosos, contemporâneos dele, companheiros dele, que disseram isso. Isso foi passando por todas as gerações da igreja como fato de que foi Lucas, de fato, que escreveu tanto o Evangelho como o livro de Atos. A gente encontra no livro de Colossenses as três únicas menções do nome de Lucas no Novo Testamento, estão nessas três cartas de Paulo. Colossenses 4,14, vamos abrir ela rapidamente, Colossenses 4,14, você encontra ali o nome de Lucas. Colossenses, capítulo 4, versículo 14, diz que saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Aqui Paulo está relatando, a partir do versículo 10, as saudações finais para a igreja de Colossos. Quando ele está terminando a carta, ele então começa a dar as saudações. Olha, o fulano de tal te mandou um abraço, fulano de tal também mandou, o fulano de tal mandou recomendações para vocês, saudações de fulano e de ciclano e tal. E ele começa a relatar, e ele relata Lucas ali, como o médico amado. Então nós temos informações de Paulo que ele era médico, ele era um doutor. Médico significa mesmo médico, talvez um clínico geral naquela época, né? Não tinha muita especialidade naquela época, né? Então ele era um médico. No capítulo 4 de 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente, mais uma vez Paulo relata o nome de Lucas, capítulo 4, versículo 11 de 2 Timóteo. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, mais uma vez, no final de uma carta que ele está escrevendo a mais uma outra pessoa agora para Timóteo, ele então relata o nome de Lucas, ele menciona o nome de Lucas como um companheiro dele. Somente Lucas
está comigo. Uma hora difícil na vida de Paulo. Aqui Paulo, como diz o Hernandes Dias Lopes, Paulo o velho já, escrevendo para Timóteo, já preso, já levantando os seus sucessores, porque provavelmente ele já tinha noção de que a vida dele estava chegando ao fim. E ele então diz que somente Lucas está com ele como companheiro fiel. O médico Lucas está com Paulo. Isso coincide com instruções ou com passagens do livro de Atos. E a outra passagem, em Filemon, versículo 24, mais uma vez Paulo menciona o seu companheiro Lucas, agora ele menciona como seu cooperador, aqui no versículo 24 de Filemon. Então são as 3 passagens que mostram que Paulo fala sobre Lucas. Lucas, segundo a tradição, era gentil de Antioquia da Síria. Existem documentos que comprovam isso, não estão relatados na palavra de Deus, mas segundo os historiadores e teólogos bastante confiáveis da nossa atualidade, eles mencionam que nessa tradição encontra-se então informações sobre a origem de Lucas. Ele era um gentil de Antioquia da Síria, ele era médico por profissão, como Paulo mesmo relata, ele era um médico. Ele foi um pesquisador ou historiador, além de ser médico. Como cientista, ele usou sua própria ciência, seu próprio conhecimento cultural e universitário, digamos assim, para pesquisar aquilo que ele queria instruir Teófilo. Então, por ser um cientista, a gente pode imaginar que um cientista de fato e de verdade, ele não defende nenhuma tese sem que ele tenha provas bastante convincentes a respeito daquela tese. Então ele não vai, como a gente poderia dizer popularmente, meter a mão em cumbuca, né? Se ele não sabe o que tem lá dentro. Então, como cientista, Lucas foi atrás para pesquisar e diz que ele fez uma investigação acurada dos fatos para poder relatar para Teófilo. Então ele era também um historiador, além de ter acompanhado de perto o trabalho apostólico. Então ele foi tanto um pesquisador, buscando de outras fontes, provavelmente ele entrevistou João, Pedro, Mateus e os outros apóstolos. Provavelmente ele entrevistou outras pessoas, talvez Maria, mãe de Jesus, talvez outras pessoas. Ele diz que ele entrevistou pessoas daquela época, nós vamos ver de novo agora, como nós já lemos, né, capítulo 1 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Então ele entrevistou pessoas. Então ele pegou informações bastante, ele cruzou dados, cruzou essas informações para ver se eram verdade, para não escrever aquilo que talvez fosse algo não relevante, né? Então ele poderia estar informando alguma coisa duvidosa, e para isso ele não queria fazer isso. Como um bom médico e um bom cientista, ele queria narrar e escrever aquilo que de fato era um fato e verdade, não é? Então ele foi um historiador, mas também ele foi testemunha ocular, e você acompanha isso na metade do livro de Atos para frente. Na primeira metade, quando ele conta a história de Pedro, a primeira parte de Atos fala mais sobre Pedro e alguns os seus companheiros de apostolado, mas especificamente Pedro, na primeira parte de Atos. Na segunda parte de Atos, a maior parte da narração é sobre Paulo. Aí ele entra em cena, ele começa a ser companheiro de Paulo em suas viagens, em suas estadias, em cada cidade que ele passava. Então ele não só narrou e ouviu pessoas naquela época, mas ele viu o mover do Espírito Santo através de Paulo e dos seus companheiros de apostolado. A igreja de Jerusalém, então ele foi testemunha ocular. Não como um apóstolo, porque ele não foi apóstolo. Ele foi testemunha ocular dos apóstolos, daquilo que os apóstolos fizeram e que Deus, pelo Espírito Santo, fez através dos apóstolos. É isso que Lucas relata, então, na segunda parte do livro de Atos. Então, ele tanto foi um historiador como um companheiro dos apóstolos. Atos 16:10, por exemplo, você percebe que é um dos primeiros textos que Lucas menciona que nós, após Paulo ter aquela visão lá daquele macedônio, ele teve uma visão em sonho, mais ou menos, era um êxtase, e ele teve aquela visão de um homem macedônio falando para Paulo assim: vem, ajuda-nos.
chamando para Paulo ir para Macedônia. Então Paulo conta essa visão que ele teve para os seus companheiros, e Lucas escrevendo fala, e nós fomos para lá. Você pode ver isso no versículo 10 do capítulo 16, imediatamente nós, ou partimos para essa missão, entendemos que Deus estava nos enviando. Então Lucas está se juntando com Paulo e falando assim, nós fomos viajar. Ele não fala assim, Paulo foi viajar para lá. Não, ele fala nós, né? Então no plural, ele está se colocando junto, como companheiro de viagem de Paulo, né? Você vê isso no capítulo 20, 21, 27, 28, você vê claramente as menções. Inclusive, Lucas foi um companheiro do naufrágio de Paulo também. Ele estava lá, no meio daquelas tábuas, né? E eu não sei como é que ele fez para guardar todos esses escritos dele, mas ele guardou e chegou até nós, mesmo com o naufrágio. Então Lucas guardou tudo isso. Então, ele foi o único autor gentil da Bíblia. O que nos chama bastante atenção, que Lucas não foi um judeu. Todos os outros escritores da Bíblia são judeus, israelitas, de natureza, exceto Lucas. Lucas era gentil, o único autor gentil de um livro ou de um evangelho e do livro de Atos que nós encontramos na Bíblia. Ele não era judeu, né? E conforme Paulo fala, lá em Colossenses capítulo 4, no versículo 10 e versículo 11, Paulo diz assim, Colossenses 4, 10 e 11, Paulo fala assim, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. Então ele menciona alguns companheiros de ministério, Paulo menciona alguns companheiros de ministério e fala assim, esses que estão comigo, ou seja, Aristarco, Marcos, que é primo de Barnabé, e Jesus, o justo, são os 3 únicos meus companheiros de ministério que são da circuncisão. O que é ser da circuncisão? São judeus. São os únicos. Aí ele começa a relatar outros irmãos e chega no versículo 14, está lá Lucas, né? O médico. Ele não era da circuncisão. Ou seja, ele não era judeu. Então isso nos mostra que ele não era da circuncisão. Lucas não era judeu. Ele era um autor gentil. Nos chama a atenção isso. Outra coisa que a gente precisa entender sobre os escritos de Lucas são os assuntos abordados. Na sua primeira obra, digamos assim, né? Ou a primeira parte da sua obra, no Evangelho, Lucas relata a vida e obra de Jesus Cristo, além de seus ensinos. Foi isso que ele falou no Atos, capítulo 1, versículo 1. Ele fala que eu estou relatando já desde do primeiro livro o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas, no Evangelho, ele relata a primeira parte da vida de Jesus, né? Podemos dizer assim, ele relata a vida, a caminhada, a vida e obra de Jesus Cristo e os seus ensinamentos. No livro de Atos, no segundo livro de Lucas, ele relata o fruto desta obra ou seus resultados partilhados pela igreja. Então, nessa segunda parte, ele fala da continuidade da obra de Cristo por meio dos apóstolos e da igreja, como nós lemos lá em Atos, capítulo 1, versículo 1. Então, nós podemos entender que, na verdade, são 2 livros que tornam-se uma única obra. É uma única obra em 2 volumes, podemos dizer assim. Então, o livro de Lucas relata o Evangelho, a vida e obra de Jesus, depois emenda com a vida da igreja e é uma única obra. E nós estamos vivendo no capítulo 29 de Atos, né? Vocês sabem que Atos termina no 28, nós estamos aí no capítulo 29, está sendo escrito ainda, né? Quem sabe um dia algum Lucas vai aparecer e vai relatar. A igreja, depois do capítulo 28, aconteceu isso. E tinha um povinho lá em Campo Grande que também se reunia como igreja e eles estudavam a palavra de Deus. E aconteceu isso com eles, né? E quem sabe alguém vai escrever um dia. Então nós estamos vivendo o capítulo 29 do livro de Atos. A continuidade da obra e vida de Jesus Cristo e da sua igreja. Sobre o destinatário, irmãos, é interessante a gente entender também sobre o destinatário do livro de Atos e do seu evangelho, do evangelho de Lucas, né?
O destinatário chamava-se Teófilo. Você percebe no capítulo 1 de Atos que o livro foi escrito para Teófilo. Como também no primeiro capítulo de Lucas, versículos 1 a 4, você percebe que ele menciona Teófilo ali também. Quem foi Teófilo? Alguns dizem que era um pseudônimo, um apelido, para se dizer que eram os cristãos, uma igreja que estava escondida por causa da eminente perseguição que poderia acontecer na igreja, mais ou menos como João. Você se lembra na segunda carta de João? Ele escreve para a senhora eleita. Alguns dizem que essa senhora eleita possivelmente fosse a igreja do Senhor, Eclecta Kyria, é a senhora eleita. A senhora eleita é aquela, poderia ser que João estivesse se referindo à igreja do Senhor, a eleita do Senhor, né? Nós não temos essa... É interessante que a gente entenda o seguinte, que Teófilo, o que os estudiosos diziam? Diziam o seguinte, que a palavra Teófilo podia ser dividida em duas partes, Teo, Filo. Então diziam o seguinte, que Teófilo pode ser esse pseudônimo para a igreja, que significava Theo, Deus. Em grego, a primeira parte do nome de Teófilo, Theo, que significa Deus. Filo é do amor, fileu, ou de amizade, então eram os amigos de Deus. Então por isso era a igreja do Senhor. Alguns diziam isso. Mas não tem base para isso. Não tem base. Porque como ele chama no final, no capítulo 1 de Lucas, no versículo 4, ele fala sobre o excelentíssimo Teófilo, que então nós entendemos que esse excelentíssimo, no versículo 3, né, do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, ele chama esse Teófilo de excelentíssimo. Naquela época, meus irmãos, não se chamava normalmente uma pessoa de excelentíssimo, a não ser que ele fosse realmente uma pessoa muito honrada na sociedade. Uma pessoa que tinha uma posição social bastante elevada. Talvez um governador, um dirigente de algum órgão público. Então, Teófilo era uma pessoa. E ele, então, foi descrito por Lucas como excelentíssimo, que era uma pessoa bastante honrada, bastante conhecida, né? E de bastante preeminência na sociedade onde Lucas estava inserido naquela época. Nós entendemos também que Teófilo, ele foi um mantenedor de Lucas. Lucas era um médico por profissão, ele ganhava o seu sustento, o seu ganha-pão através da medicina. Então ele trabalhava como médico, ele ganhava o seu dinheiro como médico, ele não era casado, não tinha filhos, mas ele sozinho, ele se mantinha através da sua profissão. Qual era a sua profissão? Médico. Só que, como também um bom cristão, ele, entendendo que Teófilo, seu amigo, seu companheiro, quem sabe uma pessoa bastante amada por Lucas, Teófilo estava começando a ouvir o Evangelho. Teófilo estava muito interessado nos últimos acontecimentos a respeito deste Nazareno, Jesus Cristo, o Galileu, e ele estava então bastante entusiasmado com tudo aquilo que estava acontecendo, estava ouvindo aquelas verdades. Então, Lucas se interessa pelo caso de Teófilo. E quem sabe então Teófilo chegou em Lucas e falou assim: Lucas, eu preciso que alguém me fale a verdade a respeito de tudo isso. Pesquisa para mim, e eu vou bancar você. Eu vou te manter, eu vou ser o seu patrocinador. Eu vou te patrocinar para que você possa pesquisar acuradamente, dar uma de investigador e me trazer informações concretas. Então, meus amados, o livro de Lucas, ele é um livro, os livros, ou melhor, né, tanto o Evangelho como o livro de Atos, eles são bastante descritos em uma ordem que talvez seja o Evangelho que tenha uma ordem cronológica mais precisa. Talvez mesmo os outros evangelistas, que possivelmente foram testemunhas oculares de tudo o que aconteceu na época, na vida e obra de Jesus, não colocaram em ordem sequencial todos os acontecimentos. Não tira, lógico, a importância
e a seriedade dos evangelhos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que Lucas, por ser um homem universitário, talvez com um conhecimento universitário muito bom, uma cultura muito boa, ele colocou as instruções em uma forma adequada, em ordem, para ficar mais fácil para Teófilo entender. Vocês compreendem o que eu quero dizer? Ele quis relatar em uma ordem boa. Então, ele diz no primeiro capítulo de Lucas, você encontra lá, que ele escreveu pesquisando de forma bastante acurada, né? Ele fez uma investigação para que apresentasse isso para Teófilo. Lucas se vê motivado pelo fato de Teófilo estar ouvindo verdades a respeito de Jesus, e ele então quer participar disso e faz toda essa pesquisa. Obviamente ele não tinha a intenção de manter os seus escritos somente nas mãos de Teófilo, mas ele quis que chegasse ao conhecimento de outras pessoas também, né? É óbvio que ele, como um bom evangelista, queria que isso fosse para frente. Então ele chama Teófilo de excelentíssimo, no versículo 3 do capítulo 1 de Lucas. Muito bem. A metodologia que Lucas usou é bastante interessante, porque isso nos comprova que ele era um homem de uma cultura bastante boa. Ele tinha uma instrução bastante boa, era um homem bastante, um pesquisador, bastante inteligente, um universitário, né, que realmente já tinha, a gente chama de universidade, naquela época não tinha universidades propriamente ditas, mas já haviam estudos superiores, né, já haviam estudos profundos naquela época, principalmente dos gregos, né? E nós não sabemos se Lucas estudou numa escola grega, mas sabemos que ele era um homem culto. Ele poderia até ter sido um escravo, por ser de Antioquia, mas ele não era bárbaro. O que era um bárbaro? Era uma pessoa ignorante. Não, ele era um homem bastante estudado. Ele tinha uma cultura, ele tinha uma faculdade, digamos assim, né? Ele era médico. Então, a metodologia de Lucas. Qual era a metodologia de Lucas? Em primeiro lugar, ele não disse que foi o precursor ou o primeiro a escrever sobre Jesus. Como nós falamos para os nossos irmãos, é importante andar na luz, né? Nós não podemos achar que nós somos os primeiros iluminados que recebemos essa instrução tão linda para passar para os irmãos, né? Não, isso já vem de outros irmãos. Tudo que nós passamos para vocês já foi escrito por alguém, lógico, já vem lá de trás. Então nós não somos nenhum iluminado aí que fomos até o terceiro céu como Paulo, pegamos tudo isso e trouxemos para vocês nessa noite, né? Não existe mais isso. Apóstolo, acabou a época do apóstolo. Não tem mais apóstolos, né, que recebiam direto do Senhor. Agora nós lemos em livros, estudamos, pesquisamos na internet, lemos a palavra de Deus acima de tudo, e essa pesquisa nos dá graça de podermos passar algumas informações precisas para a igreja, né? E Lucas sabia disso. Lucas, no capítulo 1, versículos 1 e 2 do Evangelho, ele diz que, vocês vejam lá as palavras dele, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. O que ele está querendo dizer? Teófilo, eu fui lá e pesquisei. Eu não estou inventando moda, eu não estou criando uma nova seita, mas eu fui lá e pesquisei para você. E diante dessas pessoas que eu entrevistei, foram talvez a mãe de Jesus, talvez os irmãos de Jesus, os apóstolos, discípulos de Jesus, pessoas que viveram ali naquela época, talvez alguns soldados, e nós não sabemos mais quem, mas ele diz que muitas pessoas foram testemunhas, e ele entrevistou essas pessoas para poder fazer um relatório, e ele diz que esse relatório ele fez com todo cuidado. Então, em primeiro lugar, ele não quis ter a glória dos ensinamentos para passar para os outros. Ele diz, eu estou repassando aquilo que eu também recebi. Estou sendo só como se fosse um cano para transmitir essa verdade para vocês. Em segundo lugar, ele teve preocupação com a preservação da verdade, como nós já dissemos. No versículo 3, ele diz que ele quis transmitir, após acurada investigação. O que é uma acurada investigação? É uma investigação muito séria. Ele não quis falar bobagem para Teófilo. Ele não quis escrever alguma coisa assim que, eu vou encher linguiça aqui e vou escrever assim, assim, assim para Teófilo, ele não sabe nada mesmo, né? E eu vou transmitir essas verdades para ele e fica bom assim. Não. Ele quis fazer uma coisa séria.
Acurada investigação. Quer dizer que, como um médico e um bom cientista, ele quis transmitir uma verdade que não tinha dúvida nenhuma dos fatos, né? Então ele analisou e depois dessa acurada investigação, para uma exposição em ordem. Eu quero mostrar para você na melhor ordem possível que eu conseguir para te passar. Eu quero fazer tudo com ordem. Eu quero fazer tudo bem feito, para que você compreenda essas verdades. É como esses termos, se nós analisarmos nos originais que a gente tem, alguns dizem que é semelhante a uma linguagem bastante médica, né? Essa acurada investigação é como se fosse uma dissecação de um cadáver. O que é uma dissecação de um cadáver? É quando o médico legista abre aquele corpo, aquele cadáver, examina todas as partes do corpo e ele relata o que aconteceu. Se ele foi vítima de um espancamento, se ele foi vítima de uma doença, uma infecção, ele vai conseguir chegar a uma conclusão bastante acertada a respeito daquele cadáver, depois que ele fizer essa dissecação. Então o médico não vai olhar para o cadáver, porque ele está branco, ele fala assim, ele morreu dentro da geladeira. Não, ele não vai falar bobagem. Ele vai investigar, ele vai fazer vários exames, né, naquele cadáver para falar a verdade, para contar a verdade para a família, né? Pelo menos deveria fazer isso, não sei se eles fazem no Instituto Médico Legal. Mas é assim que funciona. Então, Lucas está querendo dizer isso. Em terceiro lugar, o seu propósito era tanto a edificação do outro, como a sua também. Ele diz no versículo 3, ele menciona o termo, igualmente a mim me pareceu bem fazer essa investigação. Ele quer dizer que eu também quero ser beneficiado com isso, Teófilo. Eu também tenho alguma coisa a investigar. E esse estudo vai me edificar também. Vai me trazer benefício, em primeiro lugar, para mim. É isso que ele quer dizer. Então Lucas, foi o primeiro beneficiário desse estudo, dessa pesquisa. A gente precisa entender também o seguinte, que o conhecimento bíblico dos antigos cristãos estava intimamente ligado à mudança de vida, ou uma nova ética. Então o conhecimento pelo conhecimento não precisa, não leva a nada. Só para ficar na teoria, não precisa, nós já temos muita coisa para estudar, né? Mas o conhecimento bíblico, ele leva a uma nova ética, a uma novidade de vida. Então é isso que Lucas estava transmitindo, porque ele cria que ele teria uma novidade de vida através daquele estudo, e que o Teófilo também ia chegar nisso, e não só eles, mas todos os que lessem os seus escritos. Em último lugar, ele tinha convicção de que a inspiração dos escritos, ou esse corpo de verdades que ele pesquisou e escreveu, vinha, em última análise, vinha do Espírito Santo. Ele cria nisso, ele cria que eles tinham, esse corpo de verdades tinham poder para a transformação dos seus leitores. Em Atos 1, versículos 1 e 2, ele diz que Jesus começou a fazer e a ensinar, e no versículo 2, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. Então Jesus deu instruções finais aos apóstolos. Para quem então, ou de quem a igreja recebe a instrução de Jesus Cristo, ministrada pelo Espírito Santo? Dos apóstolos. Então hoje, quando nós queremos ter instruções apostólicas, para onde que nós vamos? Vamos falar com João, vamos falar com Pedro, na Bíblia, né? Vou falar com o meu apóstolo hoje. Qual deles? Vou falar com João. Beleza, vamos ler o que João falou para nós. E assim vai. Como é que você pesquisa? Então, ele cria nessa inspiração do Espírito Santo, né? Então, o verdadeiro autor de seus escritos era o Espírito Santo. Ele tinha essa esperança no seu coração, digamos assim, de que os seus escritos, apesar de ser homem, mas ele pesquisou de outras pessoas, e tudo isso relatava a respeito de Jesus Cristo. E por ser um relato fiel a respeito de Jesus Cristo, ele cria que esse corpo de verdades tinha poder para a salvação e para a transformação de vidas. Ele cria nisso. Muito bem.
Depois da metodologia, vamos então agora entrar no livro de Atos, propriamente dito. Agora nós vamos fazer a segunda parte depois desse pano de fundo. Os irmãos nos desculpem, mas a gente precisa ter um pouco de base a respeito daquilo que a gente está falando e pesquisar um pouco mais a respeito dos autores dos livros para dar esse pano de fundo para a igreja ter esse suporte, né? Isso não vai ser em vão, meus amados, tenho certeza disso, viu? Agora, vamos falar então sobre o livro de Atos. Nós vamos começar nessa noite a entender o progresso da igreja, o crescimento da igreja no livro de Atos e aquilo que pode ser aplicado para nós no século 21, né? Como foi aplicado na vida da igreja em todos esses séculos, né? Especialmente depois da reforma, onde a igreja de fato e verdade voltou para as escrituras, só a escritura. Então, quando voltaram para a escritura, a igreja cristã protestante começou de novo a ter esse reavivamento e essa nova vida em Cristo, né? A novidade. Então vamos ver no livro de Atos, separando descrições de prescrições. Então, o livro de Atos, em primeiro lugar, ele é um livro histórico. Por que ele é histórico? Porque ele está mostrando o evangelho se expandindo para além dos limites de Israel, sob a supervisão e fundamentação da doutrina apostólica na igreja. São as descrições do livro. Então, Lucas conta a descrição do que aconteceu naquela época. A descrição do que aconteceu. Então, Atos é um livro histórico, porque traz a descrição da vida da igreja. Mas Atos também é um livro teológico e didático. Por quê? Porque nesse livro há princípios que servem para a igreja em todas as épocas. São as prescrições do livro. Vamos fazer um exemplo para a gente ver se a gente entende nessa noite. A primeira parte que eu quero fazer essa análise com vocês sobre descrição e prescrição. Se nós abrirmos, eu convido você para abrir no livro de Atos, capítulo 2, de 1 a 4, nós vamos ver alguma coisa aqui no início da vida da igreja. O que é que aconteceu depois da ascensão de Jesus Cristo? Aconteceu o seguinte, Atos 2, versículo 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui, meus amados, Lucas está relatando um fato que aconteceu, e foi um fato. Aconteceu algo sobrenatural, que o Espírito Santo, que era a promessa de Jesus Cristo, a promessa de Deus no Velho Testamento, que se concretizou naquele dia, no dia de Pentecostes, houve essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que levou os apóstolos a falarem em outras línguas. E aconteceu aquele movimento todo, quem sabe um estrondo muito grande daquele vento, e uma manifestação sobrenatural. Aconteceu. Pode acontecer hoje de novo? Claro que pode. O Espírito Santo é livre e soberano. Não precisa fazer mais isso. Mas ele fez naquela época, porque Jesus, no final do capítulo, no final do livro de Marcos, o Evangelho, Marcos escreve que Jesus, depois que os apóstolos fossem pregar o Evangelho, fazer discípulos, que Jesus cooperaria com eles através de sinais e prodígios. Para o quê? Para confirmar a pregação do Evangelho. Entendam o que aconteceu, né? Então, aconteceu de fato essa manifestação. Ali, a gente vê essa descrição de uma ação sobrenatural do Espírito Santo que os levou a falar em línguas. Agora, mais para frente um pouquinho, você vê no capítulo 2 ainda, do versículo 40 até o 42, nós vemos que
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que aconteceu nesse segundo momento? Aconteceu que depois daquela movimentação do Espírito Santo, que os apóstolos começaram a falar em línguas, e muita gente estava até estranhando tudo aquilo. Tinha gente de fora, de várias nações, naquele dia para participar do dia de Pentecostes. Quando eles viram aqueles homens, praticamente homens, muitos deles até não sabiam nem escrever nem falar direito, eram quase semi-analfabetos, e estavam falando em línguas estrangeiras, outras línguas. Aquilo lá deixou a população toda que estava em Jerusalém num escarcéu muito grande, né? E alguns começaram a falar assim: olha, eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Eles estão todo mundo bêbado, está tudo bêbado essa turma aí. Esses 12 aí estão bêbados. Pedro se levanta junto com os outros, mas Pedro toma a frente, toma a palavra e prega o Evangelho. E ele fala: irmãos, nós não estamos embriagados como vocês estão dizendo, mas isso é somente a promessa que está se cumprindo através das Escrituras, está se cumprindo no dia de hoje, como Deus havia dito que iria acontecer. E isso está acontecendo no dia de hoje. E ele começa a falar sobre Jesus, que eles haviam acabado de matar. O que aconteceu naquele momento? Diz que muitos deram ouvidos à pregação de Pedro. E por causa da pregação de Pedro, diz que foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 novos convertidos. Fica uma pergunta: o que é que produziu a conversão? Foi a ação sobrenatural do Espírito Santo, onde todo mundo começou a falar em línguas? Ou foi a pregação de Pedro? O que é que trouxe vida para a igreja e salvação para os ímpios? A pregação de Pedro. Então, nós entendemos que a pregação da palavra é uma prescrição para a igreja, é um princípio que precisa ser aplicado e precisa ser feito constantemente, não é? Então, é uma prescrição de como a igreja ou as igrejas deveriam caminhar daqui por diante, daquele momento em diante. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que continuar pregando a palavra de Deus. Era a palavra de Deus que estava trazendo vida para outras pessoas que ainda não conheciam a Jesus Cristo. Então, concluindo, meus irmãos, em primeiro lugar, a gente entende que, tomando como exemplo o falar em línguas, ele não é uma prescrição para a igreja em todos os tempos, mas a pregação da palavra, a comunhão, o partir o pão e as orações são prescrições ou princípios permanentes para a igreja, dentre outros que nós vamos ver no livro de Atos. Nós vamos estudar o livro de Atos nesse mês, ou no tempo que Deus permitir, para trazer mais princípios de Deus que valem para nós nesses dias. São esses princípios que nós temos que praticar hoje como igreja. Então nós não temos que nos preocupar, por exemplo, em falar em línguas. Se você não foi batizado pelo Espírito Santo, você não está entendendo o que aconteceu no dia do seu batismo. Você já foi batizado com o Espírito Santo. E se você não está falando em línguas, não tem problema. Muitos irmãos, infelizmente, coitados, estão buscando falar em línguas e diz que se não falar em línguas, eu não fui batizado com o Espírito Santo, eu não sou cristão ainda, e ficam nessa loucura e nessa ansiedade, traz para eles o grande fardo na vida dessas pessoas. Falar em línguas não é essencial para a vida da igreja. Nós cremos que um dia Deus pode se manifestar, o seu Espírito Santo, e levar a gente a falar em línguas. Se for para a edificação da igreja, Paulo diz que tudo bem, desde que tenha intérprete. Se uma pessoa falar em língua, o outro interpreta. Aí nós vamos entender, né? E se nós entendermos, nós vamos obedecer. Agora, se falar em língua e ninguém entender nada, para que falar em línguas? Né? Então isso, falar em línguas, não é essencial para a vida da igreja. Embora possa ocorrer.
mas nós não estamos buscando isso. Em segundo lugar, para completar isso, os prodígios e sinais ainda podem ocorrer na vida da igreja, pode sim. Mas não buscamos isso. Como igreja, nós não precisamos buscar isto. Nós não precisamos buscar isso. Nós buscamos o crescimento da igreja. Como é que nós buscamos o crescimento da igreja? O crescimento da igreja pode acontecer em duas situações. Por número, e nós somos adeptos do movimento de crescimento da igreja, né? Tem um movimento aí que as pessoas dizem que é um movimento perigoso, né? Ele é perigoso se não usar o verdadeiro evangelho. Mas se você usa o verdadeiro evangelho, então nós somos adeptos do movimento de crescimento de igreja. Não tem problema nenhum nós dizermos assim, como eu gostaria de encher esse salão e quem sabe transbordar, e a gente ter que fazer como aquele louco lá de Lucas, né? Destruir esse celeiro e fazer um maior, para caber mais gente aqui dentro, né? Seria tão bom, irmãos, né? O que é que tem de mais o crescimento numérico da igreja? Não tem problema nenhum. Eu não posso fazer, eu tenho que fazer que nem Moisés, né? Se Deus falar assim, eu vou acabar com esse povo, você vai ficar sozinho. Não, eu não vou falar, Senhor, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não quero ficar sozinho, porque se o Senhor começar uma geração de mim, só vai ter pecador, e dos piores. Então, por favor, Senhor, não faça isso, conserva os meus irmãos, né? Conserva, não precisa destruir essa igreja, Senhor. É só o Senhor trabalhar e vivificar a igreja, como o Senhor fez lá com Moisés. Faz de novo agora. Então, nós somos adeptos do movimento de crescimento de igreja, sim, em número. Mas também nós somos adeptos do movimento de crescimento de igreja em maturidade. Por isso, nós temos reuniões para homens, reuniões para mulheres, reuniões para jovens, reuniões para adolescentes, reuniões para crianças, estudo bíblico de manhã, culto à noite, curso do discipulado e mais coisas que podem surgir por aí. Depende da manifestação dos membros, porque os membros, veja bem, eu não posso ficar nas costas a responsabilidade exclusiva sobre o lombo de um único jumento, digamos assim, carregar o fardo da edificação da igreja. Eu não posso carregar sozinho. Eu tenho que distribuir. E eu sei que todos os membros, de uma forma ou de outra, podem participar na edificação da igreja e devem participar da edificação da igreja. Isso vai trazer crescimento, meus amados. Todos nós somos membros chamados para a edificação do corpo. Todos nós somos chamados para isso. E para crescer em maturidade. Isso que nós precisamos, irmãos. Crescer em amadurecimento cristão. Por isso os eventos da igreja e os estudos da igreja, né? Vamos crescer em número? Vamos. Mas também vamos crescer em maturidade, meus irmãos, pelo amor de Deus, né? O escritor de Hebreus diz assim, olha, eu queria dar comida para vocês, mas vocês são tardios em ouvir. Paulo também fala sobre isso aos Coríntios, né? Eu queria dar comida sólida para vocês, mas vocês não crescem, eu não posso dar comida sólida, eu tenho que dar leitinho de novo. Então, o alvo do ministério cristão, dos presbíteros e dos diáconos, é que a igreja cresça em número e cresça em maturidade cristã. Que os irmãos e irmãs sejam maduros na vida cristã, né? Nós estamos trabalhando para isso. Em último lugar, a gente conclui que problemas ou controvérsias são normais na vida da igreja saudável e devem ser tratados biblicamente, segundo os princípios estabelecidos pelos apóstolos. Por que eu disse isso? Porque isso vai puxar o nosso estudo. Nós não podemos resolver controvérsias pelos nossos achômetros. Nós não podemos resolver controvérsias através de experiências vividas sem base bíblica. Nós não podemos resolver os problemas internos de uma igreja sem ter a direção da única regra de fé e prática real que existe, que é a palavra de Deus inerrante, as Escrituras. Então o livro de Atos nos ensina isso. Em alguns episódios, ele vai nos mostrar isso. Como pela graça de Deus nós estamos começando a praticar. Nós praticamos essa verdade e a igreja é salva quando nós praticamos essa verdade. E isso é bom para a igreja, meus amados. Isso é salvação. E o livro de Atos vai nos dar essa realidade
tanto em ensino teórico como em prática. Por isso eu convido os irmãos, vamos nos esforçar. Se você perder algum desses estudos do livro de Atos, você pode pegar de novo no site, mas não deixe de acompanhar. Eu rogo a você, meu irmão, minha irmã, para que você também analise o que nós estamos falando, porque você é uma ferramenta importante de Deus na nossa pregação, porque nós queremos ser confrontados diante dos erros que nós podemos cometer nos ensinos. Então nos ajude, meus amados irmãos, sejam bereanos e participem efetivamente da instrução. Confira tudo na palavra, e aí então, se houver alguma dúvida, nos procure. Nós rogamos para vocês, meus amados, para que vocês nos ajudem, para que nós continuemos edificando a nossa igreja sobre a rocha. Nós não queremos colocar a nossa igreja numa canoa furada. E esse livro de Atos vai nos ajudar nisso. Amém? Vamos ter confiança de que a palavra de Deus, através do livro de Atos, vai nos trazer esses ensinamentos preciosos. Amém? Vamos fazer uma oração?